numa brisa dessa, pensando em Deus, pensando nessas paradas. Aí ontem ou hoje, acho que hoje mais cedo, tava pensando sobre morte, sobre vida, sobre passado, presente. De vez em quando eu entro numas brisas muito loucas dessa. Eu tava pensando o seguinte: morte. O que que é morte? Se tem. Por que existe morte? Só existe morte porque tem vida. Não existiria, não existiria morte se não tivesse a vida. Mas e só existe vida porque também tem a morte. Então, no pé de existência, as duas estão iguais. No pé de existir, em igualdade de existência. A morte e a vida, elas estão no mesmo pé de igualdade, porque as duas existem e as duas dependem uma da outra. Igual presente e passado. Só existe presente Sim, porque houve um passado e tem um futuro. Só existe futuro porque teve um passado. Então o passado, presente e futuro também está no mesmo pé de igualdade no sentido de existência. Se eles estão no mesmo pé de igualdade, então o passado não é melhor do que o futuro, então o futuro também não é melhor do que o passado e a morte também não é melhor do que a vida. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo existe, sabe? E todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Então, se a vida é boa, se existir é bom, por que morrer é ruim? Sabe? E eu tava pensando, eu não sei se esse pensamento é louco, é só maluquice, alguém já pensou isso, eu só tô repetindo, mas eu não. Eu fiquei processando isso, pensando, por que que a morte é uma coisa ruim? Aí eu pensei, bom, por exemplo, a morte é ruim porque a pessoa que era viva não tá mais e, sabe, a pessoa vai sentir que perdeu a pessoa, que a pessoa não existe mais na vida dela. Mas eu penso, mas essas pessoas, a maioria das pessoas são cristãs. 90% das pessoas são cristãs, ou 90% das pessoas acreditam que existe algo após a morte. Se essas pessoas acreditam que existe algo após a morte, por que essa pessoa está preocupada com a não existência mais da pessoa nesse plano? Se ela sabe que essa pessoa está num novo plano que para ela é melhor do que o plano que ela está agora, sabe? Então, por que para essa pessoa a morte é algo tão, sabe, tão ruim? Sabe? Eu entrei nessa brisa porque eu acho que cada um é cada um absorve a morte de alguma maneira, cada um absorve a dor, o luto da sua maneira particular. Eu tô dizendo com relação à minha perspectiva, porque eu lembro que algumas pessoas da minha família muito próxima morreram e eu nunca me senti, sabe, não é que eu me senti triste, mas eu não senti que aquilo era algo definitivo, algo que valesse todo o lamento, todo o sofrimento, todo o choro, toda a falta de chão. Eu sempre tive na morte um certo tipo de contentamento de que ela faz parte da vida. Ela faz parte da vida e se eu chorar pela morte de alguém, é um choro bom, é um choro válido, é um choro de que essa pessoa ela teve um certo tipo de importância para você e por ela não estar mais presente com você, você vai se sentir triste porque você queria estar perto de você. Mas o meu choro sempre foi um choro de gratidão, não porque ela morreu, mas porque eu tive a oportunidade de ter essa pessoa do meu lado, de ter convivido com ela, de ter trocado experiência com ela. Então, todas as vezes que eu chorei pela morte de alguém, não era um choro totalmente de lamento, mas era um choro que me lançasse numa perspectiva de que eu agradeço porque essa pessoa, sabe, esteve comigo, do meu lado, eu vivi com ela, eu sei quem ela foi, quem ela está presente na minha memória e tudo que ela foi aqui está sendo carregado dentro de mim. Então eu nunca tive na morte esse, ai meu Deus, ai, o que aconteceu, por que aconteceu isso, sabe? Eu sempre tive na morte um contentamento de que isso está intrínseco e faz
parte da existência, assim como a vida faz parte da existência. Eu não sei se eu tô errado em pensar assim, ou é muita cerveja, eu não sei. Eu não sei o que acontece. Mas eu tenho essas brisas malucas, mano. Teve um cara aqui que fez uma pergunta aqui sobre academia, veio? Eu já respondi ele, mas eu tenho 2 pontos em relação ao que tu falou, cara. Primeiro, eu acho que o futuro não existe. Eu acho que o futuro não existe. Eita, agora vai. O que existe é o presente e o passado. O futuro não existe, cara. Não tem como tu. O futuro ele vai. Claro que teu passado, as tuas decisões passadas vão influenciar diretamente o teu presente. O teu futuro eu acho que tem muito mais a ver com coisas sobrenaturais do que propriamente a tua linha do tempo em si. O que existe é presente e passado. Tem o Steve Jobs, tem um discurso famosaço dele que ele deu lá numa universidade, lá que ele fala que tu só entende a tua vida quando tu olha pra trás e tu vê todas as ligações de pontos que te levaram aonde tu tá atualmente. Então por isso que eu acho que só existe o passado e o presente. O futuro não existe, o futuro é ilusão, o futuro é sobrenatural, o futuro é loucurada. Não tem como tu saber pra onde que a vida vai te jogar. O que tu pode fazer é ser sincero pro teu passado influenciar no teu momento atual. Sobre esse negócio de morte, eu acho que a morte é talvez a maior conexão com toda essa linha do tempo de presente e passado. Porque eu também, cara, eu perdi um avô há um tempo, acho que uns 2 anos atrás. E quando ele morreu, tipo, eu fiquei caralho, tipo, vi ele ficou doente, e aí depois ele faleceu, eu recebi a notícia. E na hora é um baque estranho, cara. É uma conexão tão grande com o momento. É como se fosse quando eu tivesse entrado em uma briga, sabe? Eu entrei numa briga, alguém me deu um soco e agora qual que vai ser a minha reação? Foi uma sensação semelhante. E um momento de, entre aspas, que me deu uma puta vontade de chorar. Mas também foi bem parecido contigo. Não foi um choro de tristeza, foi um choro... Não sei explicar, cara. Foi quando eu tirei férias, que eu fui pra praia, que era o lugar onde a gente se reunia, toda a família. E eu, caralho, tá faltando alguém aqui. Tá faltando alguém aqui. E aquilo me fez ficar um tempasso refletindo sobre o passado, sobre os momentos. E eu não sei se naquele momento eu consegui ver o quão especial ele era, mas quando eu vi a falta que fez, eu pude refletir sobre o quão do caralho naquele momento, eu percebi que, puta, cara, que foda, cara, que foda ter essa pessoa e ela fazer parte dessa memória que foi do caralho. E hoje, me conectando totalmente com o momento, vendo, podendo analisar, ver tudo que aconteceu, podendo ver a diferença que tem do momento atual com o que tinha no passado e toda a experiência que do momento eu vi que, porra, cara, que satisfação de ter compartilhado esse momento com essa pessoa. E essa é a minha visão de morte. Você também não, sei lá, chorar porque tu lamenta talvez não repetir esses momentos novamente, não ter a oportunidade de repetir momentos semelhantes. Mas me bate uma emoção que eu não consigo definir como tristeza, mas me bate essa coisa de ficar emocionado, relembrando fatos do passado e o quão especial eles foram. Eu acho que é aí que a morte... Aqui a Mad Hub 2122 comentou aqui sobre Papo Midnight Gospel. Muito bom, tu já viu essa série? Bom pra caralho. Do Midnight Gospel? Bom pra caralho. Pô, muito boa, né? Assim, tu falou do teu avô, me identifiquei porque com meu avô também foi assim. Meu avô também morreu. E foi esse mesmo tipo de sentimento. Eu perdi meu avô, também perdi a minha tia por um câncer. E tipo assim, sempre quando eu lembro deles assim, e quando eu me emociono, quando eu choro, não é um choro da perda, é um choro só de saudade, cara. É um choro só de... Cara, como
porra, quão foda foi eles na minha vida, quão importante foi eles, e quão maravilhoso são as lembranças que eu tenho dele. Pô, eu lembro que nos últimos dias de vida do meu avô ele sempre foi da igreja. Ele era presbítero da igreja. E é engraçado que meu avô, ele era presbítero da igreja evangélica. Só que meu avô, ele jogava na telecena, entendeu? Pra crente não joga na telecena, não joga jogo. Meu avô tava nem aí. Jogava na telecena. Sabe o que ele pegava? Ele pegava a telecena, ele colocava dentro do bolso do terno e ele ia pra igreja orar pra Deus fazer ele ganhar na telecena. Aí ele orava, tava no peito assim, a pessoa tá orando com a mão no coração, não, ele tava colocando a mão na telecena, irmão, pra Deus abençoar, sabe? Caraca. Então, quando eu lembro, pô, dessas histórias dele, pô, nos últimos dias da vida dele, ele tava dançando forró com os filhos no quintal de casa, entendeu? Som alto, ele dançando forró, se divertindo. Então, pô, ele morreu. Tava um senhor já de idade. Então, a morte dele nada mais foi do que a celebração da vida dele, entendeu? Porque se não existe morte, qual é o sentido da vida se não tem morte? Qual é a preocupação da vida se a vida nunca vai deixar de ser vida? Então, o sentido da vida só é completo se tem o fim dela. Se não tiver o fim, qual é o sentido dela? Qual é a preocupação com ela? Qual é a complexidade dela? Se ela sempre vai ser ela e nunca deixará de ser ela. Então, para mim, a morte nada mais é do que um complemento do que foi a vida, entendeu? Sim. Então, esse é o meu pensamento com relação a isso.